Nossa aula de hoje é balanço de energia. Vamos trabalhar com um tema rapidamente, bastante em voga, que é a questão do efeito estufa da Terra, efeito do aquecimento global, sobre a ótica aí da transferência de calor. Então, vamos desenhar aqui a Terra e a atmosfera. Então, a Terra e a atmosfera, estou desenhando aqui em cima. Não dá para ver, né? E não dá mesmo. A representação da atmosfera é praticamente uma linha em cima da outra. Diferentemente do que a gente vê nos desenhos, onde que se desenha uma atmosfera assim grande em volta, né? Isso aqui é uma representação que não é real, essa atmosfera. A nossa atmosfera tem 10 km, 20 km. Então, isso é pouquíssimo, 20 km comparado com o diâmetro da Terra. Então, na verdade, é uma casquinha hiper fina que está aqui em cima do desenho da Terra. Inclusive, a nossa crosta terrestre também é fina, né? Então, essa representação aqui da nossa atmosfera nesse desenho, normalmente que a gente vê aqui grande em volta, às vezes até engana, né? Pensando, a atmosfera é grande o suficiente, isso para mudar alguma coisa é difícil. Não, ela é muito fininha, então é fácil de você mudar. Então vamos tentar ver aqui o que acontece. Tem o Sol, o Sol emite no espaço lá uma radiação G, aí 1353 watts por metro quadrado. Varia um pouco, né? Mas em torno disso aí. Que chega na Terra, claro, um tanto aqui não chega aqui embaixo. O que acontece? Então, aquilo que nós já sabemos, né? Essa radiação tem uma parte aqui que é refletida pela nuvem, tem uma parte aqui que é absorvida pela atmosfera, pelas nuvens também, tem uma outra parte aqui que reflete na superfície terrestre. Estou falando de radiação de ondas curtas, né? Isso aqui, ondas curtas. E tem uma parcela, vamos fazer aquela nossa primeira camadazinha, né, que a gente já está acostumado aqui, onde que tem absorção, e tem a outra parcela aqui que é absorvida e transforma aqui em calor na nossa superfície, né? Então essa aqui é a radiação que nos interessa, que chega aqui 1000 até 1200 watts por metro quadrado, claro, sempre abaixo aí dos 1350. Então, isso é o que a gente recebe de calor propriamente dito. É essa parcela aqui que é a nossa absorção aqui na superfície da Terra. Mas essa então energia se transforma em calor quando é absorvida então pela primeira camada aqui da superfície da Terra, né, na superfície do planeta. E nós perdemos essa quantidade de calor agora emitindo, claro, de novo aqui, uma parcela em ondas longas. Um tanto aqui pode ser absorvido aqui pela própria atmosfera e nós trocamos essas ondas longas aqui com espaço. Teoricamente aqui o espaço, sei lá, 2 Kelvin, 4 Kelvin. E temos ainda mais uma parcela de radiação, de calor, que é aqui gerada internamente por reações nucleares que nós temos ainda dentro do planeta, mas que não é tão considerável. Então, o que a gente quer, na verdade, é manter um balanço contínuo, ou seja, eu quero ficar o meu planeta em regime permanente. Então, é um balanço de energia onde o que eu ganho tem que ser igual ao que eu vou perder, de maneira que não fique aquecendo. E como é que a perda de energia do planeta? Apenas por radiação aqui de ondas longas. Então nós perdemos só por radiação de ondas longas. Essa é a nossa, não tem convecção, né? Eu tenho vácuo aqui, então é só por ondas longas. O que a gente pode fazer aqui pensando em o nosso aquecimento global é que eu estou recebendo mais e gerando aqui do que eu estou perdendo para o espaço. O que eu posso fazer é refletir mais, então chega menos aqui. Para refletir mais, tem estratégias aí. Por exemplo, pintar os telhados e ruas de branco
onde eu tenho uma refletância maior. Eu posso também, o que já acontece isso, pintar, tem projetos aí, pintar montanhas de branco, para mim aumentar o chamado albedo. Albedo então é a reflexão aqui que eu tenho, albedo é o nome que é dado aqui para albedo, é refletância, aumentar o albedo ou a refletância solar. Outra possibilidade é essa reflexão, talvez não é tão grande aqui, né? Depende da quantidade. Essa reflexão aqui depende se eu tenho particulados aqui, por exemplo, poeira. As poeiras refletem o calor, a própria vapor d'água também reflete, as nuvens, né, refletem, mas a poeira também reflete. Então, para diminuir essa quantidade de energia que está chegando aqui na Terra, podia aumentar a refletância disso aqui. Tem alguns cientistas que pregam que uma das maneiras é você criar uma nuvem de poeira em volta da Terra. Isso, então, já aconteceu quando você tem vulcões que entram em erupção e colocam muito particulado em volta da Terra. Isso faz dar os ditos invernos globais, onde que você tem invernos que, claro, diminui a radiação do planeta e esfria o planeta. Já tivemos ciclos disso aí. Quando um meteorito, por exemplo, aquela história do meteorito, a extinção dos dinossauros, levantou uma nuvem também em volta e deu um resfriamento muito grande, e aí foi uma causa de extinção também. Quando você tem problema de guerra nuclear, que sempre se diz, bombas atômicas vão lançar muito particulado em volta. Também nós vamos entrar no inverno atômico, que é o que é dito. Alguns, então, dizem que uma das possibilidades é você soltar bombas atômicas controladas que coloquem então mais particulado na atmosfera, e com isso tem uma reflexão maior e com isso chega menos calor na Terra. É arriscado, né? Porque não se sabe qual o impacto que isso vai dar em fotossíntese, etc. e tal. Mas por que estamos acontecendo isso? Porque nós temos um problema que a gente não está conseguindo emitir muito ondas longas. Isso por quê? Porque aqui na atmosfera eu tenho gases, e esses gases têm uma transmitância. Então, quando nós vemos a transmitância dos gases principalmente, aí eu estou falando de os ditos gases de efeito estufa, que é o monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano e mesmo vapor d'água. Eles têm uma transmissão grande dentro aqui do ondas curtas, e dentro do intervalo de ondas longas, eles caem na transmitância. Essa é uma característica. Então, as ondas longas não conseguem mais sair tanto para lá. Elas não conseguem passar essa barreira desses gases. E eu perco menos calor por ondas longas. Ou seja, cai isso aqui e eu começo a aquecer o planeta. Então, esse é o problema quando eu começo a soltar esses gases aqui. Então, esse é o nosso problema do nosso aquecimento global. Pensando em balanço de energia, simplesmente aqui, o que entra, né, o fluxo de calor que entra, mais o fluxo de calor gerado, tem que ser igual ao fluxo de calor que sai, para ficar em regime permanente. Então, é isso que nós não estamos conseguindo. Isso que sai aqui é ondas longas, que é o que acabamos de ver. Então, está aumentando essa temperatura porque não estamos perdendo suficientemente. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês era sobre aproveitar aqui, quando eu tenho então uma superfície que recebe insolação, recebe radiação de qualquer tipo, eu tenho a parcela que reflete e a parcela que é absorvida, né? Isso aqui, quando tem uma radiação G. E temos também a parcela aqui que é emitida, de ondas longas. Essas duas parcelas aqui, se chama radiosidade. Esqueci de falar isso, se um dia não é unidade Joule. A unidade de radiosidade
é o J, só J é a forma que é grifada ela, né? Como radiosidade J, vocês vão ver no livro aí em Cropeira, etc. Tá? Só lembrando isso. Mas não é quando a gente fala gás de efeito estufa, então nós estamos falando aqui desse tipo de gás aqui que é o CO, o CO2, o próprio metano e o próprio vapor d'água também é tem essa forma. Mas e quando fala ozônio, destruição da camada de ozônio? Não tem nada a ver com aquecimento global. A camada de ozônio, o problema da camada de ozônio é você soltar gases, dito gases CFC, os gases fluorcarbonados, que eles ficam aqui na atmosfera e eles têm uma característica diferente. Então, quando você tem o gás ozônio, que é de novo aqui a nossa transmissão, a nossa transmitância do ozônio, o ozônio ele não deixa passar aqui nesse comprimento de onda e deixa passar depois aqui em outros comprimentos de onda. E nesse comprimento de onda aqui é o nosso UV. Então a radiação solar que eu tenho extraterrestre, que é uma radiação que eu tenho um componente UV aqui, ó, que é um componente ruim para nós, não passa. Então, graças ao ozônio, eu praticamente não tenho UV aqui, ó. E aí eu tenho a radiação, na verdade, quando for ver a radiação que chega na Terra, tem uns picos aqui que é o que os gases aqui deixam passar. Na verdade, isso aqui não é uma reta contínua, você tem, em alguns momentos, você tem uma transmissão em alguns comprimentos de onda, já falamos sobre isso aí, que é a espectroscopia, né? Então, aqui está o efeito UV, que é o efeito do ozônio, que é a destruição da camada do ozônio. Então, isso aqui está relacionado, então, aqui com câncer de pele, e outros distúrbios, né, que não tem a ver com a questão de aquecimento global, que é a questão puramente energética. Ok? Continuando nossa aula de balanço de energia, vamos falar do coletor solar. Então, o que é formado o coletor solar? Uma placa absorvedora, normalmente preta, para absorver bastante o calor do sol, aonde que tem água que vai circular aqui e vai chegar no reservatório. Então, o que vai acontecer? Essa água aqui, como ela aquece, convecção natural, então ela vai dilatar, diminuir a densidade, força de empuxo, vai começar a circular naturalmente aqui. E entra lá e a parte fria, então, fica mais digamos, pesada, vai sendo circulado. Isso aqui eu tenho dito termosifão. Isso acontece então naturalmente e vai aquecendo minha água. À noite o que vai acontecer? Isso aqui vai estar frio, não tem mais força de empuxo para o sistema. Então meu coletor fica frio e não circula água fria aqui dentro. Isso que é o bom da história. Então eu tenho um reservatório aqui que vai ficar quente durante a noite sem circulação. Então, se essa água circulasse, esfriar esse reservatório. Então, eu mantenho esse reservatório. Normalmente, eu faço aqui um isolamento, aqui, boto um isolamento térmico aqui para manter essa minha água quente aqui durante a maior parte do tempo. O que eu vou ter? O calor fica mais em cima. Eu tenho aqui em cima mais quente e aqui embaixo mais frio. Então, densidade menor, eu tenho o que se chama estratificação, mais quente e mais frio. Agora eu quero consumir essa água. Então, para consumir essa água, eu, por exemplo, num chuveiro, não vou pegar aqui de baixo, porque essa água aqui está mais fria do que aqui em cima. Dá alguns bons graus de diferença essa estratificação. Então eu pego aqui de cima, o cano e aqui o chuveiro. Vamos botar lá, alguém lá tomando banho. E vou consumindo essa água. Mas quando eu começo a consumir essa água, vai diminuindo
altura, eu tenho que suprir com água. Então eu tenho que fazer uma água da rua. Aqui eu boto, viro uma adição da água da rua com uma boia. E o que vai acontecer que, bom, aqui eu tinha água mais quente, aqui eu estou com água mais fria e a água da rua vem fria. Então iria cair aqui dentro e misturar com essa parte quente, que não é bom. Então alguém teve uma brilhante ideia, que foi o seguinte: eu coloco um cano, ao invés dessa água espirrar aqui, que normalmente espirra aqui em cima, bota um cano nessa boia e faz esse cano vir com uma água fria da rua até aqui embaixo. Às vezes até eles fazem com uns furinhos aqui para a água sair bem suavemente aqui e não quebrar essa estratificação. Então essa é uma boa tática aí dos reservatórios de água. Bom, a pessoa vai tomando banho, vários, e vai entrando água fria para suprir, e logo vai esfriando esse tanque. E logo fica água muito fria para a pessoa tomar. Então, algumas soluções. Normalmente que é usada, o que tem uma resistência aquecedora aqui, com um termostato que fica ali vendo a temperatura. Se a temperatura abaixa muito aqui, sei lá, 50 graus, alguma coisa assim, já liga a resistência aquecedora. E eu tenho então, para ficar quente o suficiente para a pessoa tomar banho. Claro que aqui ela tem uma adição, duas torneiras, né? Uma entrada de água fria aqui que controla com outra torneira para ter a temperatura que ela quer. Problemas disso é o seguinte: se você pega alguns dias sem sol, ou se a pessoa, por exemplo, muitos tomam banho de noite, isso aqui esfria, logo em seguida liga a resistência aquecedora para manter de novo a 60, 70 graus esse reservatório. E eu fico com esse reservatório quente, perdendo calor para o ambiente. Claro, tem um isolante aqui, mas isolante nem sempre é suficiente, eu sempre tenho perdas de calor. E essa resistência fica ligando, quando abaixa a temperatura fica ligando, para tentar manter a água aqui nos 70 graus. Outro problema também, você abre a torneira, primeiro estava cheio de água fria aqui dentro, você tem que soltar toda essa água fria primeiro, então você tem que deixar um tempo o chuveiro aberto ou a torneira da cozinha aberta, até drenar toda a quantidade de água que tinha aqui dentro da tubulação. Só depois vem a água quente, aí você usa essa água quente. Fecha a torneira, quando fecha fica cheia de água quente aqui, e essa água quente nos canos vai perder também e esfriar. Tudo é energia que se desperdiçou. Então, no final, às vezes o que acontece, a pessoa vai lá toda feliz, investe no dinheiro, coloca um coletor solar e vai no final do mês, aumenta a conta de energia dela, por causa dessa resistência aquecedora. Então isso se chama, e esse reservatório se chama boiler, vem de aquecer, aí, de ferver, né? Por causa dessa resistência aquecedora. Isso é sempre um problema que pode ocorrer, né? Dependendo do uso e do clima. Solução para isso. Uma solução simples, mas porém eficaz, é você ter um chuveiro que tenha também uma resistência elétrica, que você possa controlar. Tem aí chuveiros no mercado, que se diz temperatura controlada. Então, que na verdade não é temperatura controlada, é uma mentira isso, que tinha que entrar no PROCON, é potência controlada, você controla a potência dele, não a temperatura. Alguns agora estão saindo que você ajusta qual a temperatura que você quer. Esses normalmente não, você ajusta a potência. Então, por que é bom isso? Porque com isso você tira fora o aquecedor, desliga ele, a resistência aquecedora, e fica trabalhando aqui só no solar. Quando não está com energia quente o suficiente, você coloca a potência somente daquela que você vai usar. E pronto, isso dá o sistema mais eficiente. Então se recomenda usar esses sistemas mistos ao invés de usar um sistema que tem uma resistência aquecedora. Com isso realmente tem uma redução de consumo bastante importante. Então essa é a ideia. Como é que são esses coletores, né? O coletor em si propriamente dito, normalmente quando você olha ele de frente, ele tem um cano grosso aqui, um outro tubulação grossa aqui,
e pequenos caninhos mais fininhos, espaçados. Opa, aqui está muito grosso. Caninhos fininhos. Então, a água entra por aqui e sai por aqui, ó. É assim que é a ligação. Então, a água é forçada a passar em todos os caninhos. E aqui está pegando sol. Se eu faço um corte disso aqui, por exemplo, se eu vou fazer um corte aqui, ó, eu vou ver esses caninhos e o que tem uma placa aqui, uma placa normalmente de cobre que vai por cima desses caninhos. Aí, ó. E aqui eu tenho sol. Então o sol aquece, bate aqui nessa placa que é escura, pintada de preto também, alta absortância solar. Vai aquecer, claro, vai aquecer a placa de cobre e o calor é transferido aqui dentro onde passa a água. Então a qualidade do coletor solar está relacionada com a espessura dessa chapa, com a distância que está esses canos. Se eles estão muito distantes, fica difícil o calor chegar aqui, do meio até lá, então isso está relacionado com a eficiência do coletor. O que faz para melhorar? Isso aqui põe dentro de uma caixa e põe isolante térmico para não perder calor para cá. E também o que vai acontecer aqui é que agora essa superfície quente, talvez chegue a 80, 90 graus, vai perder calor. Então, perder calor com o vento. Aqui eu tenho a velocidade do vento e eu tenho um H aqui que faz perder esse calor. Tenho radiação, perdendo calor por ondas longas aqui para o céu. Então, para minimizar isso, alguns artifícios. Por exemplo, um dos mais simples é eu colocar aqui um vidro. Quando eu coloco um vidro, eu já, para começar, já não deixo a velocidade do vento bater diretamente aqui. Agora eu tenho um ar estagnado aqui, com maior resistência térmica, perda de calor. Isso já melhora a perda por convecção. E também me melhora pelo seguinte: o vidro, ele já vimos aquilo, né? O vidro, voltamos de novo à transmitância. A transmitância de um vidro, ele transmite bastante em ondas curtas e não transmite quase nada em ondas longas. Então é parecido com aqueles gases ali que a gente viu. Então, claro que isso aqui não é assim tão bonito, ele é cheio em certos comprimentos de onda, aumenta, diminui, mas tem essa cara, podemos dizer. Então, o que acontece que agora, ao invés de perder a radiação aqui para o céu, que às vezes está frio, sei lá, 5 graus Celsius, o céu durante o dia mesmo, 10 graus Celsius, 15 graus, ele vai perder aqui para o vidro, ele vai trocar com o vidro, porque o vidro é opaco às ondas longas, e é a troca por ondas longas que eu tenho aqui. Então, com isso, eu diminuo essa perda de calor. Então, esse vidro é benéfico para as perdas de calor também. Posso até colocar 2 vidros aqui para reduzir mais ainda. E esse efeito é o mesmo efeito estufa que nós vimos aqui na casa da Terra. Eu tenho também um bloqueio, isso aqui é benéfico, então esse bloqueio da radiação de ondas longas e efeito estufa. Então, nosso exemplo aqui, um coletor solar estilizado. Vamos supor que está aqui onde que passa água, nesse coletor. Esse coletor tem uma largura, saindo do quadro, 1 metro, por comprimento 1 metro também. Aqui vai estar passando uma vazão d'água, M ponto, 1 litro por minuto. Essa água entra a 20 graus, está recebendo radiação solar, 1000 watt-metro quadrado, uma forte radiação. Ela é pintada de escuro, de preto, então uma absortividade aqui bastante alta, uma tinta, digamos, especial, aí 0,95. Está perdendo calor por convecção, um H baixo aqui, 10, quase não tem vento. Vamos botar um H baixinho aqui. E tem finito constante 20 graus. Qual é a minha pergunta? Qual é a temperatura da água que vai sair aqui no final? Essa é a pergunta. Para isso, nós vamos fazer uma análise desse nosso problema, fazendo um volume de controle. Então, volume de controle, vamos fazer... esqueci de dizer, aqui isolado completamente, aqui embaixo, não perde calor por condução. Então, adiabático embaixo. Vamos fazer nosso volume de controle aqui em volta e vamos analisar aqui o que acontece. Também notem que estou desprezando as perdas de calor por radiação de ondas longas, só para simplificar. Então, para resolver isso,
Nós vamos entrar, que não sei se vocês lembram, nem querem lembrar mais, lá da disciplina de fenômenos de transportes, a equação da conservação de energia na forma integral. Então, vamos dar uma pincelada e uma relembrada da equação, que é a primeira lei da termodinâmica, e com isso a gente consegue, vamos simplificar ela para chegar nos termos mais adequados que a gente precisa, ok? Eu sei que dá arrepio olhar uma equação dessa, mas se vocês lembram, não é tão difícil assim. O que é isso aqui, ó? É a primeira lei da termodinâmica, né? Conservação de energia na forma integral. Então, o que está dizendo aqui, ó? Apesar que diz a forma de energia, na verdade é potência. Isso aqui é energia sobre tempo. Tudo isso aqui é joule por segundo, é watts, né? Porque isso aqui é a energia térmica que nós estamos chamando aqui, em vez de ser Q ponto, nós já vamos chamar nosso Qzinho pequeno, mas isso aqui vem lá de outro livro, então não usa aqui. Isso aqui é um fluxo de trabalho, então todo que trabalho de eixo aqui que está entrando, a gente vai desprezar, na verdade, isso aqui a gente vai fazer igual a zero, o nosso problema. O que é isso aqui, ó? Rho dV, isso aqui é volume, né? Esse dVzinho aqui é volume. Rho, densidade vezes volume dá massa, mas como é uma derivada, é um dmzinho. E aqui eu tenho os meus termos de energia que estão contidos dentro do volume do controle. Quando eu integro aqui, dentro do meu volume de controle, dá a energia toda que está dentro do meu volume de controle. Qual energia? Energia térmica. Isso aqui nós vamos chamar que vai ser nossa energia térmica, ou a nossa energia interna, que muitas vezes a gente chama. Isso aqui, velocidade, é energia cinética, aqui energia potencial. Então são as três formas de energia que estão dentro do meu volume de controle. E essa energia, se ela estiver variando no tempo, ou seja, aqui está o termo de variação no tempo. No nosso caso aqui, nós vamos considerar que esse nosso sistema está em regime permanente. A energia média dele não muda. Então, a energia cinética, a temperatura média do meu sistema não muda. Por quê? A água sempre vai entrar a 20 graus e sempre vai sair talvez a 80 graus. E não vai mudar isso ao longo do tempo. Então esse termo para nós aqui vai se transformar em zero. Então, se a gente tem um sistema que não é regime, que é regime permanente no caso, né? Quando o regime é transiente, eu vou ter esse termo aqui. Então, isso que está dizendo isso aqui. O que temos aqui, ó? Velocidade vezes área. Velocidade vezes área é vazão volumétrica, que é feito aqui, ó, metros cúbicos por segundo, vazão volumétrica. Rho vezes vazão volumétrica, isso aqui dá a vazão mássica, dá um M ponto, na verdade um dm, né? Porque é uma areazinha pequena, isso aqui dá um dm, ou seja, uma vazão mássica que vai estar entrando e saindo nas minhas superfícies de controle. No nosso caso, entrada e saída. Então, integrado em toda a areazinha. Então, isso aqui, na verdade, vai integrar na superfície, vai dar M ponto aqui desse sistema. Das energias que estão entrando e saindo, então, por onde tem vazão. Quais energias? De novo, energia interna, aqui do meu U, ou energia térmica, que alguns estilo, mas pode ser energia interna. Pressão, energia cinética e energia potencial. Energia cinética e potencial nós vamos também desprezar, tanto que não vamos estar trabalhando com isso. Nós vamos estar interessados simplesmente em energia, aqui eu coloquei térmica, podia ser energia interna, que seria melhor. E o termo energia interna mais pressão, vem uma variável aqui que é muito usada, que é entalpia. A entalpia é a energia que uma substância contém, seja de energia cinética, que é a temperatura dela, que é considerada energia interna, e pressão também. Então, as duas juntas dá energia chamada entalpia. Então, por isso que tem a relação entre elas, quando eu esquento um corpo, eu aumento a pressão, né? Então está relacionado com a questão da entalpia aqui. Essa entalpia normalmente é empregada a letrinha H minúsculo, só que como nós já estamos usando H minúsculo aqui para nossa
convecção, vamos chamar isso aqui de H maiúsculo, não é exatamente correto isso, mas vamos chamar de H maiúsculo essa entalpia. Então isso tem a ver que se vocês encontrarem em outro livro aí, tomem cuidado, que o H maiúsculo significa massa vezes entalpia, da entalpia específica. E isso aqui é propriedade extensiva, isso aqui é intensiva. Enfim, lembre-se disso aqui. Então, dessa forma, outra coisa também, eu posso ter várias entradas de calor. Aqui, ó, eu tenho também sol entrando aqui, energia solar, tenho perdendo convecção, então às vezes eu gosto de chamar isso aqui somatório dos fluxos que está entrando e saindo. Para usar a mesma grafia, isso aqui nós vamos chamar somatório dos fluxos de calor, que entra menos do que sai. Isso aqui vai sobrar então, vamos fazer derivada total, ddt, não preciso usar a derivada parcial aqui, e se eu integro todo o dm no volume todos, considerando que então que não varia ao longo dentro do volume de controle, que é constante, eu tiraria esse uzinho para fora, porque isso aqui já sumiu, o uzinho sairia para fora da integral, fica só a integral de dm, fica m mesmo. Então du vezes massa, a massa do meu volume de controle. O que é o meu volume de controle? É tudo que está aqui dentro, né? Isso aqui em volta é minha superfície de controle, e o que está aqui dentro de tudo isso aqui é o meu volume de controle, que está contido dentro da superfície. Então é essa massa toda que está contida aqui dentro, que contém uma certa energia aqui interna, essa massa toda. E agora, o que mais vai sobrar aqui? Mesma coisa, considero que a energia não varia, aqui tem o produto escalar, isso é um positivo e negativo, vocês lembram lá da cosseno, do ângulo que, entre relação à área que está entrando e saindo. Resumo da ópera, vai dar um m ponto, integral dele vai dar um m ponto, vezes o nosso, entre duas superfícies aqui, H2 menos H1, ou seja, a variação de entalpia que está entre os nossos dois sistemas, né? Aqui, o que mais nós podemos fazer? Considero que a massa não varia ao longo do tempo, do meu volume de controle. A quantidade de massa está aqui. Então a massa pode passar para frente, fica somatório dos fluxos de calor, vai dar a massa, variação du dt da energia no meu volume de controle. Posso escrever dessa forma. E aqui mantenho também a mesma coisa, m ponto H2 menos H1. Bom, o que é essa energia interna? Essa energia interna, por definição lá, a gente pode ser igual a calor específico a pressão constante, aquele Cp vezes a temperatura. Então, isso vai se resumir em somatório do fluxo de calor, vai ser a massa do meu sistema que está ali, Cp, ou às vezes é usado só o C, né? Mas vamos continuar o Cp. Eu tenho Cp e Cv, normalmente para substâncias simples, aí, incompressíveis, eles são parecidos ou idênticos, né? Então por isso que às vezes é falado só C, né? Só calor específico. Mas vamos usar a terminologia correta aqui. E mais m ponto H2 menos H1. Isso aqui, então, vai dar a nossa equação aqui que nós estamos já querendo trabalhar com ela de uma maneira mais específica. O que mais nós podemos fazer dela? Se a gente considera a água, vamos estar trabalhando aqui com água, um sistema que é incompressível e que sem mudança de fase. Vamos fazer essa aproximação, porque aí a gente começa a poder também fazer umas simplificações. Então, vamos pensar que nós podemos particularizar esse problema para sistemas incompressíveis. Mas já comecem a ver aqui, ó, MC delta T, olha aqui, ó, Q igual a MC, né? Esse Q tá aqui, que poderia ser, dá o MC delta T.
porque esse dt passa para cá multiplicando, isso dá um E de energia. Q mais C delta T, Q mais CT. Não lembra isso lá do ensino médio? Era o MC delta T. É daqui que surge o MC delta T. Q igual a MC delta T. Claro que não tinha isso, porque quando a gente tinha aqueles problemas lá no ensino médio, eu não tinha fluido entrando e saindo de dentro do meu sistema. Isso aqui dá a parcela de energia entrando e saindo. E essa aqui dá a parcela de energia térmica, que é responsável pela mudança da temperatura no tempo. É o famoso Q-macete, que vem da primeira lei da termodinâmica. Tá? Então vou apagar o quadro aqui para a gente continuar nossa parte aqui para frente. Então aqui voltamos à nossa equação. O que nós temos aqui? Temos que o fluxo líquido de calor que está entrando, só ou menos o que eu estou perdendo, vai ser responsável pela variação da temperatura média do meu sistema, se for o caso, mais a quantidade, a variação de energia que o fluxo de massa vai estar carregando. Por exemplo, o fluxo de massa entrou com uma entalpia mais baixa e saiu com uma entalpia mais alta, ou seja, uma temperatura mais elevada. Então eu tive um tanto dessa quantidade de energia aqui entrando, responsável pela variação de entalpia, variação de temperatura da minha água. Entrou a 20, saiu, digamos, a 80 graus. Qual é a hipótese que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a hipótese que o fluido é incompressível e sem mudança de fase. Por quê? Porque aí pela termodinâmica nós podemos escrever que a variação de entalpia é igual à variação de energia interna. A variação de energia interna é calor específico vezes temperatura. Com isso eu já isolo a temperatura, fica Cp T2 menos T1. E aí eu posso reescrever aquela equação, vai ser igual a MCP dt. dt no volume de controle, que é a parcela, que é a parte transiente do meu sistema, e vai ficar igual a m.cp T2 menos T1. Então, aqui também eu consigo ver o Q-macete, mas olha, agora é um m ponto, ó. Então, por quê? Porque é fluxo, essa equação aqui está em watts, joule por segundo, né? Então aparece dessa forma. O que vamos fazer? Vamos separar o que entra menos o que sai. O que está essa parcela aqui é o líquido, né? Que entra menos o que sai, por isso está um somatório. Vamos separar ela em duas, o que entra menos o que sai. Então, vou botar um fluxo de calor que entra, o que mais está entrando no nosso sistema? Essa quantidade aqui, essa quantidade de energia que vem aqui da entalpia, que é o fluxo de líquido com uma dada temperatura. Isso é uma energia que está entrando no meu sistema, que é, agora aqui vem com um sinal, está negativo, vem com um sinal positivo, mais m.cp T1, é a energia que ele está entrando. Então tudo isso aqui é o que entra, menos, vamos colocar aqui o que sai. O que está saindo? Está saindo uma quantidade de calor aqui, que sai também, que é aquele que vai sair por convecção, no nosso caso, e tem a quantidade de energia de entalpia que está saindo da temperatura da saída do coletor, que é T2. Então, passa para cá negativo, como já tem um sinal negativo aqui, fica positivo, m.cp T2. Então, isso aqui é a quantidade de energia então, que sai. Isso tudo vai ter que ser igual a MCP dt. dt de todo o meu volume de controle. Se por acaso a temperatura for constante, tudo for constante ao longo do tempo, nada varia ao longo do tempo, ou seja, sempre é 20 graus na entrada, sempre é, digamos, 80 graus na saída e não varia no tempo, é sinal que o meu volume de controle, que é o meu sistema, é regime permanente. Então, se é regime permanente, isso aqui é zero. Se regime permanente. E vai ser a nossa hipótese agora. Nós vamos considerar que nosso sistema é regime permanente, para facilitar. Então, isso já está estável, radiação estável, tudo estável, não varia no tempo. E com isso, então,
nós vamos poder escrever aqui os nossos equacionamentos. O que nós vamos poder escrever? Uma equação já quase geral aqui para o nosso sistema. O que significa isso aqui? Isso aqui é um fluxo de energia. Um fluxo de energia que está entrando com a temperatura. Isso aqui é um outro fluxo de energia que está entrando com essa temperatura. E isso aqui é a variação de energia dentro do meu volume de controle. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos aplicar no nosso exemplo do coletor solar. Vamos particularizar ele para o nosso coletor solar. Então, qual a energia que nós temos aqui entrando? O que nós temos no nosso sistema com energia entrando? 35 segundos aí para vocês pensarem e olharem o problema anterior. O que entra aí no nosso problema? Radiação. Então, o que está entrando? Alfa G. Não esqueçam, vezes a área, tá? Porque isso aqui não é Q duas linhas. Se fosse Q duas linhas, já era watt por metro quadrado. Não é Q duas linhas, então é alfa GA. Mais aqui igual M.Cp, a temperatura T1 é o que está entrando, menos o que está saindo? Saindo convecção. Então, está saindo aqui HA, vou botar a chave aqui para ficar, HA T sup menos T infinito. Lembra-se do nosso coletor lá, né? Está saindo convecção, é isso que ele está perdendo de calor. E faltou agora o nosso termo aqui mais M.Cp/T2. Isso tudo vai ser igual ao MCP/dt do nosso volume de controle, nosso coletor. Agora, o que a gente não foi dito lá no começo, quando botamos a nossa designação, nosso problema, mas é tudo regime permanente, ou seja, nada varia ao longo do tempo. A temperatura é sempre na entrada 20, é sempre na saída talvez 80 e não varia ao longo do tempo. Tem sempre uma dúvida que eu sei que eu passo na cabeça de pensar, mas como é que não varia? Uma partícula de água, ela entra a 20 e vai variando ao longo do tempo, até ela sair, variou a temperatura. Mas lembre-se, isso não significa regime permanente. Sempre tem que imaginar, para você saber se é regime permanente em temperatura, que é a nossa análise, coloca um medidor de temperatura num dado ponto. Se ele variar o valor ao longo do tempo, é porque é transiente. Se não variar, é permanente. Então, se você colocar num dado ponto, lá na saída, sempre vai ser 80 graus, por exemplo. Então, não varia. Então, é regime permanente. Então, dt zero. Temos aqui regime permanente. Quando tiver problema que não fala nada, se é regime permanente ou transiente, lei do menor esforço. Faça de conta que é regime permanente, porque é mais simples. Então, teoricamente, nós podemos agora resolver nosso problema. Isso aqui é igual a zero, né? Mas nós temos um problema aqui, ó. Qual é a temperatura superficial do nosso coletor? Então, voltando lá no nosso coletor, aqui nós temos uma temperatura T1, vai sair com a T2, que é o nosso problema, né? Qual é a temperatura T2? E nós precisamos saber quanto está perdendo de calor. Qual é o T sup aqui? O problema, o T sup varia ao longo do X aqui, se você vai andando aqui no X. Aqui ele entrou a 20 graus, certamente a temperatura superficial é 20, mas lá na saída o T sup é mais elevado. Qual o T sup que eu uso? Quando a gente tem essa dúvida, vai de engenharia, usa a média. Mas não está muito certo porque a média faz linear aqui, essa temperatura não é linear, talvez a variação. Sim, não é. Nós vamos ver ainda, não é bem linear. Mas é um erro pequeno, porque senão você vai demorar muito tempo para resolver e aqui você consegue resolver de uma forma rápida com uma dada incerteza. Esse é sempre o balanço que a gente tem que fazer na área, né, tecnológica entre a incerteza e o custo que isso vai ter do teu resultado, né? O custo de tempo teu. Então nós vamos fazer uma hipótese aqui, ó, que não é ruim, que T sup é a média T1 mais T2 sobre 2.
Pronto, está aí a nossa hipótese. E com isso nós vamos chegar aqui alfa GA mais M ponto CP T1 menos, já vou colocar aqui, HA T sup, o que é? A média. T1 mais T2 sobre 2, menos T infinito, menos aqui, menos com menos a lá, MCP T2 igual a zero. E, ok, temos nossa, vamos chamar isso aqui de equação 1, que a gente vai voltar nela depois. Então, conseguimos tirar o nosso T2, que é o nosso problema? Sim, temos alfa, temos G, temos A, é massa, temos a temperatura T1, H, tudo tem aqui T2, aqui T2, o resto tudo temos, ou seja, sai T2. Bingo, chegamos no resultado de determinar qual é a temperatura do meu sistema. Complicações. Tem perda de calor. Aqui, ó, tem condução aqui, ó. Tem um Qconde aqui, ó. E agora, como é que eu faço? Bom, tinha que ter qual é a tua temperatura aqui e tua temperatura aqui e qual é dado R. Qconde igual a ΔT sobre esse R conde. E onde entraria? Entraria nas fugas. Então, nas perdas aqui, ó, o que está saindo? Está saindo convecção mais um Qconde aqui, escreveria aqui o Qconde. Estaria saindo, teria que saber essa temperatura. Essa aqui consideraria também igual a T sup, talvez. Usa o mesmo, média, T1 mais T2 sobre 2, é essa a temperatura. E essa aqui, um bom chute, temperatura ambiente, 20 graus. Isso aqui, espessura do isolante, tirava o R conde. Introduziria ali. Eu tenho também perdas de radiação de ondas longas. Tem um QRAD de ondas longas aqui. Está aqui dentro também. Mais QRAD ondas longas. E aí eu teria que ter a temperatura do céu. De novo, T sup, temperatura média. Como sairia? Claro que ia ter uma quarta, alguma coisa. Joga no ES e você tira a temperatura T2. Ou seja, de uma maneira razoavelmente correta. Certo? Então, é isso aí o nosso exemplo. Vamos continuar mais um pouquinho aí.